Olá a todos os nossos amigos da Connect TV, espalhados pelo mundo através da Connect TV Algarve, Connect TV Brasil e todas as plataformas digitais, também a nossa parceira Rede TV, que retransmite o nosso X da Questão semanalmente em sua grade Rede TV do Paraná. Já estamos iniciando mais um programa, hoje um programa diferente, eu só vou fazer a abertura e os cumprimentos iniciais aqui e vou explicar por quê. Mas antes de explicar, vou passar a bola então para o nosso primeiro interveniente desse nosso X da Questão, Renato Ferreira, diretamente de onde o senhor está, qual a temperatura daí e como estão as coisas? Olá, meu amigo Eudes, demais companheiros da Connect TV aí, do X da Questão. Hoje estamos falando aqui, Eudes, você está vendo aí, estamos gravando dentro do carro aqui no bairro do Morumbi. Tivemos que fazer um corre por aqui, não deu tempo de voltar para casa, mas estamos aqui a postos para comentar, né, todos os principais assuntos aí, principalmente da política do Brasil e do mundo. Muito bem. Silvio Braunar, diretamente da gloriosa Milford. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eudes. Maravilha estar aqui mais uma vez. Passamos 2 semanas sem poder estar no programa X da Questão e hoje tendo aí a oportunidade, gravando esse programa para a nossa grande audiência aí da Connect TV e também Rede TV. Estamos aqui na nossa Massachusetts, chuvosa, né? Parece que o verão está querendo ir embora, meu amigo. Mas estamos aqui, alegres e felizes e retumbantes por mais uma participação nesse grande programa. Ralf Mariano, representante da esquerda mais ou menos moderada do nosso programa. Seja muito bem-vindo. Tá por onde? Tá em Osasco? Boa tarde a todos. Sim, como eu estava falando, Osasco continua linda. Estamos aqui, temperatura mais ou menos 20 graus aí. Aquele friozinho, meio calor, né, meio quentinho. Tá tudo bem, graças a Deus. Um abraço a todos aí. Seguimos. Depois de não ter gravado semana passada aí, tava com saudades. Até das direitadas do Silvio eu tava com saudade. Estamos aí. Um abraço a todos. Muito bem. E para finalizar, o nosso grupo seleto aqui de comentaristas e principalmente amigos, professor Nivaldo Pilão está falando de onde hoje, Pilão? Eu estou em São Paulo, tudo bem com você aí em Portugal? Nosso programa hoje está em Portugal, Osasco, São Paulo e Estados Unidos, Massachusetts. Muito bem, professor. E eu vou te contar uma coisa, Eudes. Ontem nós tivemos recorde de calor no inverno brasileiro. E hoje nós estamos em São Paulo com uma cara de outono, porque amanhã é inverno. Amanhã deve cair para 12 graus. Ontem nós tivemos com 39 graus, chegou a 39 graus ontem. Hoje nós estamos com alguma coisa em torno de 20 e poucos graus, como disse o Ralf, e amanhã deve chegar a 12. Então ontem estávamos no verão, hoje estamos no outono, amanhã vamos voltar para o inverno. Muito boa tarde a toda a nossa audiência. Muito bem. Como eu falei, eu ia justificar uma ausência. Eu vi que antes, né, nos bastidores, vocês já estavam dizendo que iam cortar meu salário, que iam me dar suspensão. Com certeza. Então, eu tenho certeza que qualquer tipo de ação que vocês iam fazer será muito mais rigorosa depois do que eu vou fazer agora. Eu estou aqui diretamente da Praia de Faro. Olha só. Olha só. Olha só. Ó, Praia de coisa Faro. Chata. Coisa chata. Aqui está um calor de mais ou menos uns 30 e poucos graus, está muito quente. Última semana de férias, né? Aqui as férias escolares, tal, principalmente o ápice das férias é o mês de agosto. Então, hoje é o último dia de férias com a família aqui, né? As férias meio que eu trabalhei o tempo todo, mas nesse último dia eu fui obrigado a vir para a praia com a família, não tinha como, só que a intenção era fazer o programa de dentro do carro como o Renato. Qual é o problema? O meu carregador de carro não está funcionando mais, então eu fiquei sem bateria, está quase acabando a minha bateria, mas fiz questão de dar abertura aqui, fazer a abertura do programa e passo a bola para vocês, e vocês, por favor, mandem para o RH qual a suspensão que eu devo tomar, porque eu, no lugar de vocês, me suspenderia. Então me suspendam, por favor. E lembrando... Pode cortar ele aí, vai. Tchau. Lembrando que em setembro... lembrando que em setembro eu vou estar aí pelo Brasil
e eu quero ver se a gente grava pelo menos 1 ou 2 programas lá no nosso estúdio, reunido pessoalmente todos, com exceção do Silvio Braunar, que vai estar nos Estados Unidos, mas para poder reencontrá-los, beleza? Mas Legal, a Connect TV pode pagar uma passagem para o Silvio vir Exatamente. também. É lógico. Não é? Eu acho que é o mínimo, não é isso, Silvio? Eu acho que é merecido. Não tá pagando nem o pedágio aí do Renatão. Eu ajudo com algumas milhas aí para. É mais fácil falar para o Silvio. Silvio, você prefere vir aqui para o Algarve ou prefere ir lá para Barueri, para Osasco, para fazer o seu programa? Vou pro Algarve, meu amigo. Gente, Olha, valeu. Da minha parte, eu ajudo com algumas milhas aí para ele viajar de madrugada para Osasco, viu? Gente, bom programa para vocês aí. Eu fico aqui na maravilhosa praia de Faro do Algarve. Vocês continuem por aí. Bom programa. Eu sei que o tema está quente hoje. Vamos falar de Trump, vamos falar do governo do nosso querido e ilustre presidente Lula. Vamos falar muito de Bolsonaro. Tem muita coisa. Boa sorte para vocês aí. Um abraço, tchau. Valeu. Tchau. Bom descanso para você, Eudes. Querido por quem, cara pálida? Olha lá, apareceu um lá levantando a mão. Meu amigo Jefferson, você precisa de reorganizar aí ou podemos tocar? Não, vamos tocar. Então tá bom, então vamos em frente aí. Temos aí alguns temas aí, vamos ver quantos deles a gente consegue discutir profundamente para a gente poder trazer subsídios para os nossos amigos aí da Connect TV e da Rede TV do Paraná para ir formando também a sua opinião. Vamos lá. Então é isso aí, professor. Uma boa tarde a todos. O nosso primeiro tema: BRICS confirma entrada de Argentina, Arábia Saudita, Emirados, Irã, Egito e Etiópia. Anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao lado de Lula e outros líderes do bloco, para o comentário dos nossos colegas e amigos. Pois é, Jefferson. Nós agora temos um BRICS, que era Brasil, Rússia, Índia, China e Sul da África, eram 5, agora nós estamos com 11, né? Então o BRICS virou um BRICS Plus. Exatamente. Agora aumentou aí a participação, né? Aumentou a participação de PIB, o que é muito importante, né? Isso aí representa alguma coisa perto de 36% do PIB, mais ou menos, né? Alguma coisa como isso. Aumentou a população coberta, nós estamos falando aí de alguma coisa também em torno de 46% da população mundial sendo coberta pelo BRICS, então passa a ser um bloco muito importante, muito interessante. Mas, de qualquer forma, traz consigo alguns problemas, eu acho que alguns problemas muito graves, né? E eu acho que é isso que nós temos que comentar aqui. Um deles, por exemplo, é que nós temos, dos 11 países agora, nós temos pelo menos aí meia dúzia que tem sérios problemas democráticos, né? Se a gente quiser, 7 que tem sérios problemas democráticos. Nós estamos falando da Rússia, que a gente sabe perfeitamente o que é a Rússia. Aliás, caiu o avião do Wagner, né? Que coisa, né? Os aviões lá caem. Os acidentes lá são acidentes muito recorrentes. Mas, enfim, temos a Rússia, temos a China, que a gente sabe como é que funciona a brincadeira por lá. Temos a Etiópia, que também não é nenhuma maravilha de democracia, tampouco o Irã, né? O Irã, então, nem se fala, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, e de quebra nós conseguimos, aí sim, um país democrático, a Argentina com 108% de inflação, trazendo a inflação para um bloco que tinha uma inflação em torno de 3%, 4%, aí 5% de inflação ao ano. Aí a gente chega com um país como a Argentina com 108%, um país como o Irã com 50%, o Egito com 20%, a Etiópia com 30%, mas o Lula está feliz, não é isso, Rafa? Nosso amigo... olha, esqueci o seu nome, rapaz. Ralph Mariano, esqueci até o nome. Eu ia te chamar para falar assim, o Lula tinha motivo para ficar feliz, até esqueci o nome, Ralph. Vamos lá. Olha, eu sempre, como a gente fala aqui, né, representante da esquerda e tal, mas aonde tiver que criticar, eu vou criticar. Eu penso que a esquerda, uma das bandeiras muito fortes da esquerda é a questão dos direitos humanos, e se aliar, né, no BRICS a países que ferem na cara larga os direitos humanos é uma coisa, para mim, imperdoável.
não só de democracia, né? A gente fala de democracia é tudo isso, né? É todo o serviço que é prestado à população, né? E qual é o serviço prestado à população no Irã, por exemplo, né? Qual é o serviço prestado à população feminina no Irã? É absurdo, absurdo. A mulher lá é tratada como um animal, ou às vezes até abaixo de um animal. Então, eu penso que muito mal demais. Primeiro que mudar a sigla, né? Como professor de português, eu vou te falar, BRICS não tem mais significado, então, não é mais BRICS. Então, acabou. Né? Então, o que é o BRICS? O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, só que em inglês, né? South Africa. Aí você fala, cadê? Não tem mais. Então, tem que acrescentar uma letra para o Irã, tem que acrescentar. Então, assim, já perdeu a essência, perdeu o sentido do BRICS, acabou o assunto, não tem mais BRICS. Para mim, pelo menos, é essa visão. Acabou o BRICS, infelizmente. É triste. Deixa eu pegar o nosso amigo norte-americano, porque aqui tem um monte de inimigo dos Estados Unidos aqui junto, hein, o meu amigo Silvio. E o Ralph falou que, na verdade, a democracia é o que os países entregam. Nós podemos dizer que o que eles entregam é repressão contra opositores. O que a gente pode falar, Silvio? Na realidade, eu vou concordar com a nossa centro-esquerda aí, né? Moderada, né? Olha aí, hein? Presta atenção, o Silvio está concordando comigo, acho bom ele é aquele velho lance da turma da rua de baixo, entendeu? Que juntou para pegar o fortão da rua de cima. Na realidade é isso. É basicamente isso. E com o governo extremamente confuso que a gente tem nos Estados Unidos agora, na pessoa do Joe Biden, que já está muito além da senilidade, entendeu? Do centrismo, eu estou falando do centrismo de ideias, entendeu? De pensamento, de concatenação das coisas em termos de políticas, tanto interna quanto externas. Então, é aquele lance da selva, da dura selva, porque o mundo é uma selva, né? É uma questão de poder, vocês estão falando em democracia aí, mas essa turminha aí não está preocupada com democracia. Elas estão preocupadas no poderio sobre o mundo, né? Sobre da onde você faz e tira dinheiro, né? Onde você compra e vende. O lance aí é extremamente de poder. E é o que eles estão fazendo na realidade para poder se contrapor à política já longeva, né? A política americana, que na pessoa desse atual presidente aqui dos Estados Unidos, eles vêm com muita fragilidade, é muito confusa, muito preocupada com assuntos nada relevantes em termos de economia mundial, né? E muito preocupado com retóricas e narrativas de globalismo, essas coisas todas. Então, estão deixando a situação bem proeminente, bem certeira para que essas pessoas possam fazer uma ação. Tanto é que a ideia aí, por debaixo de todos esses panos, é tirar o poder do dólar, o que ele já vem trabalhando a um certo ponto, né, porque essa é a dominância americana, né? O dinheiro, o dólar americano, ele representa a economia mundial, ele está pesado em todas as ações, bolsas, compras, vendas, em todos os negócios do mundo. Então, a oportunidade é agora, porque com esse administrador que nós temos aqui nos Estados Unidos, preocupado muito mais em trupicar e cair, você entendeu? E falar bobagens, coisas nonsense na televisão, ele é visto por essas pessoas opositoras, porque são opositores, né? Imagina, esse desorganizador do Brasil, junto com Putin, junto com o líder iraniano, você entendeu? Eles veem como se fosse uma alcateia daqueles animais da África, lá, como é que chama? As hienas, né? Em cima de um leão ferido, um leão velho, você entendeu? Que é no caso aí o representante dos Estados Unidos, o Joe Biden. É assim que eu vejo a situação atual. O que parece, meu amigo Silvio, é o troco, né? Estão dando troco. Aliás, a gente tem visto dar tanto troco aqui no Brasil e agora a gente vê dar um troco no mundo, né? A tentativa, pelo menos, de dar um troco no mundo. Eu digo tentativa porque, independentemente de se criar uma moeda, que é a ideia do Lula, né? Ele está tarado por uma nova moeda agora, ele quer uma nova moeda, mas a ideia da nova moeda vai ter que ser vinculada a alguma coisa, e essa alguma coisa vai ser o quê? Ouro.
Só se a gente voltar a ter de novo o lastro ouro. Caso contrário, é o dólar, né? Vai ter o nome que tiver, mas vai ser ele que está lastreado em dólar, ou seja, não muda absolutamente nada. Mesmo porque eu não sei o que a gente vai fazer com o dinheiro do Irã aqui na América do Sul. Mas o dinheiro da Argentina, o peso argentino. O peso argentino. Mas, enfim, meu amigo Renato, a gente pode dizer aí que nessa brincadeira toda o grande vitorioso foi a China, ô Renato? Você acha que é isso? Porque se a gente olhar o mapa, tá todo mundo pertinho dele lá, né? Só tem o Brasil aqui embaixo que conseguiu emplacar 108% de inflação da Argentina. O resto está tudo do lado dele lá. Foi o grande vitorioso, Renato? Com certeza, meu amigo Nivaldo, você acertou na mosca. Eu ia comentar justamente isso. É a China. E é a China e outra coisa. A gente comentava, não sei se você participou desses comentários lá em décadas passadas, sobre a diferença, né, de que um país forte economicamente falando e outro que aquele poderio todo financeiramente só falando. Então a China é como aquele grupo que só tem dinheiro, mas ele vai comprando tudo ao redor do mundo. E a China já fez isso na Venezuela, na Argentina, você está entendendo? No Brasil entrou, principalmente eles entram comprando grandes redes de comunicação, rádio, jornais, revista, televisão, porque é por aí que você domina. Por que a Rede Globo dominou esse país aqui por décadas e décadas? E ainda tem esse fortalecimento ainda, justamente porque ela entra nos rincões onde as outras televisões mais fracas não conseguiam entrar, tá entendendo? E a China é isso, eu perguntei antes, porque lá nas décadas, no século passado, a gente comentava sobre o Bradesco, né, diferente de outros bancos, muitos bancos com todas as agências alugadas, prédios alugados. O Bradesco, ao contrário, o Bradesco economicamente forte, ele tem o bem econômico também. E a China é isso, a China ela tem poder financeiro. Você vê que os produtos da China não são produtos de longo prazo, duradouros, são esses produtos manufaturados, entendeu? Porque a mão de obra lá é praticamente escrava, tá entendendo? E então a China domina porque ela compra os países e assim ela veio agora e aproveitou essa identidade mundial que o Lula tem, né, para ampliar esse BRICS. Eu nunca entendi o objetivo realmente do BRICS. Se ficasse lá só com os 4, 5 países de início, tudo bem. Agora, inclusive, a presidenta, né, abre aspas, isso aí, é a nossa amiga Dilma Rousseff, ou melhor, mais amiga do Ralph. Eu não sei se aqui a mulher era motivo de piada, você imagina se o chinês, depois que ele entender o que a Dilma fala, o que eles vão falar. Ele, né? ele não vai entender. Eles vão imaginar, não vão entender. E aí, melhor não entendendo mesmo. Mas agora, sabe, não é novidade nenhuma essa ampliação do BRICS, usando a vaca de presépio aí chamada Lula, pela China, porque daqui a pouco, o que eles vão... Para a China é importante ter esses paisecos, inclusive paisecos ditatoriais, com ditaduras, porque já foi falado aqui, eu aplaudo de pé o Ralph, o que o Irã acrescenta num bloco que deveria ser democrático, né? Inclusive, nós falamos muito aqui em direitos humanos, até do LGBT, e lá eles não têm vez. Como não tem na Rússia, não tem na China, tá entendendo? Então, acontece isso. Não será novidade nenhuma para mim, daqui a pouco, na próxima reunião do BRICS, por indicação do Lula e da Dilma, claro, se chamarem a Venezuela, Cuba e a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte, inclusive, é meio aliada da China, eles não se brigam, tá entendendo? Então não é novidade, não será nenhuma novidade para mim, se o próximo BRICS aí, BRICS que ia mais, ter a Venezuela, do grande democrático relativo aí, o Maduro, Cuba, outro país super democrático no mundo, e a Coreia do Norte, que aí nem se fala, né? Então, esse, para mim, pode ser aí o novo BRICS, porque, inclusive, esse pessoal aí da esquerda, parece que é um quesito para eles entrarem na política, é falar mal do imperialismo, entre aspas, dos Estados Unidos. Só que sempre se socorreram dos Estados Unidos, ou quando tem uma férias de 3 dias, é para Miami, é para Orlando, é para Los Angeles, São Francisco, que eles pegam o avião aqui, mesmo que for a 200 prestações por mês, e vão passar férias nos Estados Unidos.
né? Então é isso. É verdade. Não, só um adendinho, professor, rapidinho. Pois só não, rapidinho. pode falar, Silvio. Para mim, é o oposto, né? Na realidade, aí o negócio é econômico, não tem nada com democracia, não existe absolutamente. É poderio mesmo, é contraposição, e a China. Ela tem um papel principal, primordial. Ela vai ser, com toda certeza, aliás, isso já vem sendo dito há alguns anos, né? Se não dizer há algumas décadas já, né? De que ela vai ser a líder, será a líder poderosa econômica do mundo, mas jamais vai conseguir ser mais bélica do que os Estados Unidos. Esse é o grande lance. Silvio, né? mas eu fiz questão de frisar que há uma diferença aí, até o professor pode até dar uma aulinha a respeito disso. Há uma diferença entre o poderio financeiro da China e o poderio econômico de Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá entendendo? Não, assim, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, aí não tem nada de interesse, ninguém está pensando no cidadão médio, ou no Afeganistão médio, como se diria, né? Nas pessoas pobres, em direito, ninguém está pensando absolutamente nada. Isso aí é a hipocrisia, né, de pessoas como essa pessoa que está no comando do Brasil, junto com esses líderes do Irã, mesmo da China, eles não estão preocupados com o bem-estar da população, o negócio é poder e grana, o negócio é econômico. É aí a grande briga. Nós, povinho, nós não estamos inseridos em nenhuma parte desse sistema. É verdade. Antes da gente passar para o nosso próximo tópico, né? Nosso segundo tópico, deixa eu só fazer uma observação. Renato, o que eles trazem? Petróleo. Irã, Iraque, Emirados Árabes, Arábia Saudita, eles trazem petróleo. Então, eles têm petróleo para oferecer. E com relação a poderio econômico, se juntar os países que entram todos aí, não dá metade do poderio imagina metade do poderio da China. Nem perto, né? Aliás, se juntar todos os do BRICS, nós temos 3 que estão entre os 10 maiores economias do mundo. Juntar as 3 não dá os Estados Unidos também, né? Mas, de qualquer forma, fica muito forte. Fica muito forte, sim. Vamos passar para o nosso segundo tema, meu amigo Jefferson. Vamos lá? Invista no BRICS porque é um negócio da China. Mas vamos retomar aqui os nossos temas. Vamos rapidinho continuar em política externa. Trump é fichado na Geórgia por acusação de tentativa de fraude nas eleições americanas. Autoridades divulgaram a foto do fichamento do ex-presidente. Ele estava com uma cara um pouco brava, né, professor? Não, ele fez pose, ele fez... o cabeça de laranja, Jefferson, ele é bom pra caramba nesse negócio de mídia social, o pessoal não sabe o que tá fazendo, bicho. Eu acho o seguinte, eu acho que nós podemos aprender, né? Aprender com o Silvio. Como é que é a coisa aí? O cara vai preso para ser solto, é isso? Como é que funciona isso? Exato. O que eles estão fazendo aqui, ó, todo mundo percebe, né? Aliás, o modus operandi é igual ao do Brasil, né? Você joga a acusação em cima do outro, né? Agora aí no Brasil me parece que agora é as criptomoedas, né? É o grande lance agora, para poder ofuscar tudo aquilo que já se tem feito, e aí volta as joias, aquelas coisas. Aqui nos Estados Unidos, eles estão fazendo... O que aconteceu lá na Geórgia? O Trump, na eleição que ele perdeu, ele pediu a recontagem. Então, ele praticamente disse o que o Bolsonaro disse aí no Brasil sobre a confiabilidade das urnas. A diferença é que aqui é misto de eletrônica com aquele talonário, né? Em outros programas eu já mostrei como é que é a cédula aqui para votar. Praticamente uma bíblia. Você tem que escrever um monte de coisa, um monte de nome e tudo mais. Você vota para tudo aqui. E teve imagens mostrando realmente a diferença na contagem dos votos, né, que de repente no finalzinho, sabe, milagrosamente, onde ele estava em certos counties, ou seja, condados em que ele estava ganhando na Geórgia, de repente, milagrosamente, apareceu assim milhares de novos talonários. Inclusive, né, o que ele estava dizendo é que muitas pessoas mortas, né, votaram, e muitas pessoas que já tinham votado também votaram mais uma vez. E aí o pessoal lá da Geórgia, né, ficou muito bravo, porque você sabe como é que é a esquerda, né? Você não pode contrapor, você tem que concordar com eles. Falou, você perdeu aqui. E aí entraram com esse indiciamento, né? Ele foi condenado,
né? Mas é aquela coisa, colocaram um bond nele, que bond como é que fala? Em português, quando você chega lá na delegacia que você está preso, você paga uma fiança, né? Um bond de $200 mil. Inclusive foram indiciados mais 12 pessoas, incluindo aí o ex-prefeito Robert Giuliani e outras personalidades do Partido Republicano, né? Também foram lá. E aí o que eles estão fazendo? Na realidade, eles vão lá no sistema prisional, faz lá o fingerprints, né, que seja, colocam as digitais, tiram a foto, dá a entrada e tudo mais, paga o bond paga a fiança e já sai. O que o Trump, o que todos eles estão fazendo? Nós já estamos em campanha para presidente dos Estados Unidos para 2024, nós estamos em 2023. Inclusive, já o Partido Republicano já começou as suas prévias, inclusive com os antigos. Aqui nos Estados Unidos é igual no Brasil, as mesmas caras, os bolos daí, você entendeu? As Dilmas, é a mesma coisa, é igualzinho. Os Bolsonaro Então, é aquela coisa, e o grande nome aqui da atualidade é o DeSantis contrapondo ao próprio Donald Trump. A diferença é que, em termos de pesquisa, eu não estou falando de Datafolha, Datapovo, Datafoice, essas coisas, não, de todos os polls que estão sendo feitos aqui, essa exposição que o Trump está tendo por parte da esquerda está só aumentando mais ainda. Ele está atingindo outras partes, inclusive partes democratas, que estão começando. O povo é muito sapiente, mas ele precisa de muita marreta para poder aprender, né? Então, o que acontece é que, inclusive, as pessoas mais humildes, não tão conhecedoras da política, né? Não tão envolvidas no dia a dia da política, começaram a entender que aí existe um certo exagero por parte do governo americano, né, que prometeu que iria perseguir, ia fazer de todo, isso aí são palavras do Joe Biden, hein? De todo o seu esforço, do seu governo, para poder condenar o Donald Trump. Então, o que está acontecendo é que o efeito está dando ao contrário, né? E aí, em termos de pesquisa, o Trump está com mais de 62%. Né? O segundo, que é o DeSantis, está com 16%. E aí nem conta os demais, né? Que é aquela coisinha de 3, 4 e 2. Então, ele é o grande candidato. E o que a esquerda ainda não percebeu é que estão elegendo o próximo presidente dos Estados Unidos automaticamente, inclusive para pessoas que não são do Partido Republicano. Realmente é uma coisa triste o que está sendo feito pela política. Parece muito com o que está acontecendo aqui, não é isso, Renatão? Me parece que o Trump e o Bolsonaro têm alguma semelhança, né? As ações são parecidas, as sanções são parecidas, ou eu estou enganado? O modus operandi é o mesmo, né, professor? Exatamente. Não, você não está enganado não, professor. Eu também penso assim, é essa a minha leitura, inclusive, entendeu? Concordando plenamente aí com o Silvio, eles estão elegendo antecipadamente o Trump. Eu lembro que na primeira eleição do Trump, a gente estava lá em Lisboa, inclusive, e foi até meio surpresa, né, até para o mundo inteiro, não só para mim, naquela noite, a eleição do Trump. E agora, com toda a perseguição que foi em cima dele, entendeu? Da imprensa, principalmente, ele foi crescendo, e agora aí mais de 60%, né, dentro do próprio partido dele, e ele vai ser eleito, se continuar assim. E tem semelhança, assim, com o Bolsonaro aqui, porque os dois seguem a mesma linha da direita aí, né? Muitos falam até da extrema direita, e cria, né, esse ódio da esquerda, né? Tanto com relação ao Trump, com relação ao Bolsonaro. E aqui também a gente vê, né, uma perseguição muito clara. E aqui parece que eles estão aprendendo, né, com essa esquerda dos Estados Unidos, perseguindo não só o Bolsonaro em si, mas atacando também todos os aliados, principais aliados dele, querendo minar, querendo acabar. Então qualquer uma açãozinha, uma coisa nenhuma, isso vira aí uma tempestade, e eles vão e até caçam, né, deputados, senadores da direita. Mas isso aí é um tiro que sai pela culatra, porque como o Silvio bem disse, o povo não esquece, o povo não é bobo, né, entendeu? Então, para mim, se continuar assim, o Trump será realmente eleito aí nos Estados Unidos, e
né, mais um grande passo aí para a direita, né, porque a direita a gente viu aí, né, a gente viu aí nas eleições até dos países mesmo que pendem para a esquerda aqui na América do Sul, América Latina e na Europa, a direita está elegendo pessoas aí até da extrema direita. A vídeo é Uruguai, Paraguai, é tudo direita. O próprio Chile deu uma retomadinha de volta, né? E a Argentina também, né? A Argentina tá é o caso. Hoje a Argentina é o caso mais clássico, né? Mas é um homem de direita diferente. O da Argentina é uma coisa fora dos padrões. Eu adorei, Ralf. Adorei. Não, é que eu não pude me conter aqui. Não é diferente. Eu sou diferente do professor Nivaldo, eu sou diferente do Silvio, eu sou diferente do Renato. O maluco lá da Argentina é Belém, né? Eu juro, Javier, né? Javier Milei. Primeira vez que eu vi ele, eu juro pra você, eu tava passando no Instagram, aí eu vi assim, eu falei, o que fizeram com o cabelo do... É a primeira coisa que eu... do Moro. Não, eu falei assim, o que fizeram com o cabelo do Moro? Aí eu olhei, voltei e falei, nossa, não é o Moro, o que é esse maluco? Eu achei, juro, pelo rosto, eu achei que era o Sérgio Moro. Achei que era algum eu não sei por que eu acho ele muito parecido com o Sérgio Moro. Mas não é, juro, não. O rosto, eu juro que eu tava passando, não é vou prestar atenção, viu, Ralf? Eu tava passando, aí eu achei que era o Moro, eu falei, colocaram uma peruca no Moro, eu achei que era uma brincadeira. Tá forçando a barra, hein? Ô, Ralf, que isso, Ralf? É verdade. Aí eu voltei pra ler e falei, que é esse maluco doido? Não é o Moro, não. Eu achei que era alguma brincadeira, alguma coisa assim. Aí eu falei, não é não, tá? É só um doido mesmo. Aí eu fui ver um vídeo dele e falei, não, realmente é um maluco. Eu acho que não devemos nos alegrar tanto assim, quer dizer, nós não, mas a direita não deve se alegrar tanto assim. Acho que isso é muito comum quando alguém vai preso, quando exposto à mídia, você propositalmente lança uma pesquisa para presidente, quando essa pessoa está cotada, né, e está na cena para qualquer cargo político, é muito comum que ele suba nas pesquisas, porque você tem pessoas ali que concordam com o que ele está fazendo e tal, mas essa superexposição à mídia eleva qualquer um, né, nas pesquisas. O Ralf, o nosso amigo Valdemar lá disse que se prenderem o Bolsonaro é tudo que ele deseja, que ele faz todos os prefeitos do Brasil. Você acha que é isso mesmo? Não, eu acho que não. Eu acho que se ele for preso, ele perde a credibilidade como perdeu o Lula. Eu acho que o Lula, na época que foi preso... O Lula é diferente, não dá para colocar o Lula e o Bolsonaro na mesma linha. Espera só um pouquinho, Silvio, deixa o Ralf só terminar, que senão a gente não entende. Fala de novo, por favor, Ralf, que sobrepôs. Eu estava falando que eu acho que qualquer um, pelo menos, e deve ser assim, acho que deve ser assim, quando alguém vai preso, principalmente por crimes políticos, por crimes no exercício da sua função, eu acho que essas pessoas têm que perder a credibilidade. A gente não pode ficar batendo palma para alguém que está no sistema prisional porque cometeu crimes dentro do exercício da sua função. Eu acho que isso é gravíssimo, né? Então você comete um crime eleitoral ou você comete um crime de improbidade administrativa e quando sai a pesquisa todo mundo bate palma e vai ser reeleito e estamos... Não pode acontecer. Você queria falar, Silvio? Não dá para comparar, né? A pessoa desse cara que está no comando aí do Brasil com a do Bolsonaro. Não dá para colocar na mesma linha. É só isso, só. Só uma observação. Embora os casos sejam parecidos, eu acho que a forma da justiça dos dois países não é igual. Eu acho que dá resultados diferentes isso, tá? Embora o modus operandi seja o mesmo, eu acho que a justiça aqui é muito mais... política. Mais politizada, eu acho que aí é mais fácil, né? Você vê, o Trump entrou, tirou fotografia e foi embora, né? Aqui o cara entra, não tira nem fotografia, porque não sabe nem onde está, né? E fica quanto tempo? Tem gente que está desde o dia 8 de janeiro e ninguém sabe onde está, né? Então eu acho que não dá para a gente traçar um paralelo tão fininho assim, não. Mas vamos adiante, ô Jefferson, por favor, outro tema para nós. Vamos lá. Vamos para o próximo tema do X da questão. Sem terra. 8 de janeiro? Não. A bola da vez é a CPI das pirâmides financeiras. Comissão convoca estrelas como Ronaldinho Gaúcho, Marcelo Taz,
Tata Werneck e Cauã Raymond, para o comentário dos colegas. Pois é. Ô, meu amigo Ralph, você foi convidado ou convocado para a CPI das criptomoedas ou não? Como é que estão as coisas? Só aproveitando, estou passando a palavra para o Ralph começar, que ele tem um compromisso, ele já havia nos avisado e ele vai ter que sair. Então, para ele fazer o comentário dele antes de se despedir. Nesse ponto, eu acho que eu sou muito esquerda, viu? Porque eu não tenho nenhum centavo em lugar nenhum. Eu não tenho criptomoeda, não tenho... não tenho nada de liberal nesse sentido aí. Não, esse negócio de criptomoeda eu acho um pouco arriscado, né? Como a gente tem visto que é mesmo, né? As coisas são muito voláteis, então hoje você está comprando uma moeda aí com a X e amanhã é menos X, é uma coisa absurda, como cai ou como sobe, né? A volatilidade disso me assusta, então eu não tenho um centavo nisso daí. E me espanta pessoas bem colocadas aí, economicamente, entrar nessa torta direita aí, como foi o caso do Gustavo Scarpa, que está lá, acho que está na década, né? Estranho isso. O cara colocar uma grana dessa, o Gustavo Scarpa, o William Bigode, esses meninos aí agora, até a Tata Werneck, eu não sei, eu acho muito sério você sair colocando dinheiro onde você não conhece e depois entrando em pirâmide. Quando eu era criança, fazia um tipo de pirâmide, né? Não tinha criptomoeda, mas já tinha pirâmide. Aí entrava lá, minha mãe falava, isso aí é furada, a cara que é furada. Quer dizer, 30 anos depois, a furada está escrachada e as pessoas continuam entrando. Eu acho muito estranho, né? O mundo está de ponta cabeça mesmo. Eu queria pedir desculpa, agradecer aí o momento aí, agradecer a fala. Eu vou precisar dar uma saidinha. Então, semana que vem estamos de volta aí. Obrigado a vocês e um abraço. Obrigado nós, Ralph. Obrigado nós. A gente se encontra semana que vem. Vamos dar continuidade ao programa. Um abraço. Ô, Silvio, você deu muita risada aí, por quê? Porque você está aí nas pirâmides dos Estados Unidos? Não. Como que é? O professor... Oi, Renato. Professor, eu vou ter que me retirar também, então eu gostaria até de fazer um pequeno comentário do Silvio aí. Por força maior aqui, eu vou ter que deixá-lo aí só os dois para terminar o programa. Vou ter que sair imediatamente, entendeu? Já estamos quase no final. Não sei se vocês perceberam, vocês que estão nos assistindo, mas nós estamos só com a fotografia do Renato. Hoje deu problema é que nós não quisemos deixar de entrar, mas deu problema de conexão para todo mundo, né? O próprio Eudes, que entrou no início, ele entrou só para cumprimentar, porque também estava com problema de bateria. Sacanagem, lá na praia de Faro. Tudo bem que era na praia de Faro, mas de qualquer forma, hoje a coisa está complicada. Meu amigo Ricardo, Renato, a gente entende perfeitamente, mas dê a sua opinião a respeito das criptomoedas, a respeito dessa CPI? A CPI eu acho que é legal, entendeu? Como qualquer CPI, para mim, eu acho interessante para apurar as falcatruas, criptomoedas, né? Eu já fui convidado a participar, a entrar. Realmente, eu não tenho dinheiro e não entraria também, mesmo se eu tivesse. E acho interessante o Ronaldinho e o seu irmão não comparecerem. E já pediram também para ficar calados. Eu acho que se ficarem calados, aí realmente mostram que fizeram coisa errada. E o Ronaldinho já esteve até preso lá no Paraguai. Infelizmente, eu acho que eles participam de uma coisa ilegal. E eu espero, né, que isso tudo seja esclarecido, inclusive daqueles que participam para se enriquecerem e tirarem dinheiro até de amigos. É lamentável isso, eu também peço desculpas aí. Vou me retirando aqui, até a próxima semana. Abraço a todos. Abraço, Renato, muito obrigado. Aí a gente entende perfeitamente, sim. Mas eu e o Silvio vamos continuar por aqui, né, Silvio? Professor, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta. Ô, Silvio, mas você não acha que é um pouco de cortina de fumaça esse negócio aí? Não, não é isso que eu ia falar. Eu tô rindo porque os caras, eles vêm com o lance, primeiro é as joias, depois é o Rolex, depois... eles não vão direto ao ponto, que é justamente fugir do lance da CPMI e CPI. Esse é o grande ponto. Você entendeu? Que eles não estão fazendo o seu trabalho. Pelo menos o governo não está deixando fazer o seu trabalho. O lance das criptomoedas... Ô professor Jefferson, amigos, isso aí é aquele velho golpinho que a gente aprendeu. O nego cai, tá aí, cai quem quer.
para cada golpe. O lance do cartão de banco, do jogo da loteria, né? Tem o jogo sorteado, né? Da loteria também. O cara compra o bilhete premiado ainda, né? Você entendeu como é que é o negócio? O lance do carro barato na internet, né? Tipo, ó, só custa o carro que custa 100 mil, tá lá por 20 mil. Fala, olha, me adianta 10 aqui que eu entrego na... Meu, para, filho. Então, esses lances de pirâmide não é de hoje, eu acho que é desde a época de Cristo, você entendeu? Porque temos as pirâmides lá, né, do Egito e tal, você entendeu? Então, o grande lance aí é realmente cortina de fumaça para tirar o foco do que é importante. Que o governo, ele não está fazendo absolutamente nada, porque ele não tinha plano de governo. Na realidade, ali é só manutenção daquilo que ele está precisando, ou seja, está no poder. O país não está andando, o país não está adiantando. Né? E o que era para ser feito, eles estão conseguindo fazer, que é inutilizar a própria direita em todos os sentidos. A gente tem aí aspectos, né, que são culturais do Brasil, que não dá para comparar aqui com os Estados Unidos, mas o modus operandi é uma cópia muito mal feita, né, do produto da retórica da esquerda americana para com a retórica da esquerda brasileira. É muito semelhante a forma com que eles agem. A diferença, o professor mencionou, e eu concordo com o professor, é que o sistema de justiça daí do Brasil é um pouco diferente do sistema de justiça daqui. Tanto é que aqui, mesmo o DOJ, que é o Departamento de Justiça, né, aqui dos Estados Unidos, inquirindo aí o ex-presidente Donald Trump, né, fazendo todas essas coisas, tem os juízes federais, ou seja, de estados que aqui a gente poderia colocar como se fosse um país, que também eles têm poder para poder banir ou poder bloquear alguma ordem executiva e tudo mais. E, diferentemente do Brasil, o estado aí não tem esse poder. Então, certos estados no Brasil fizeram um monte de trapalhada durante o governo Bolsonaro, mas não foram como é que fala? Inquiridos aí pela nossa Suprema Corte, né? E aqui nos Estados Unidos, não, a gente tem audiência todos os dias e são coercitivas, né? Estou falando aqui secretário de Estado tem o mesmo poder que ministro no Brasil, é a mesma coisa. Então, certos secretários de Estado, de Labor, são inquiridos a comparecer. O grande nome do momento aqui é o do Departamento de Homeland Security, ou seja, da Segurança Nacional, que é o Mayorkas. Todos os dias ele tem que estar dando uma resposta. Todo dia o cara tem que comparecer, inclusive para ele corroborar algumas coisas que ele disse, né, e que o próprio Senado, ou seja, os congressistas, já têm a posição. Aqui nos Estados Unidos é o seguinte, professor, é que nem quando você vai pedir o visto lá. Quando eles fazem uma pergunta para você, responda a verdade, porque eles já sabem exatamente o que você fez, né, no verão passado. Eles já sabem de tudo de você. Então, você tem que responder a verdade. E aí, no Brasil, é aquela coisinha, eles estão fazendo todo esse processo. Uma coisa que eu lembrei agora, professor, que eu não tive no programa passado, nos 2 programas passados. Pois não. Olha só como é que são as coisas. No dia 8/8 desse ano, ou seja, há 15 dias atrás, é isso, né? Nós estamos hoje, dia 20 dias atrás. Isso. 25, né? O FDA, que é o órgão majoritário aqui, é o Food and Drug Administration, né, que dá todos os avais às vacinas, lembra da Covid 2022? As coisas e tudo mais. Olha só o que ele liberou agora, tá? Dizendo que é extremamente funcional, tá? Para tratamento da Covid-19. Sabe o que, professor? Não, eu não faço a menor ideia, eu não sei, o que é que foi liberado? Aquele remédio para parasita que tem aí no Brasil, muito facilmente, que foi falado aí no Brasil, e que não podia ser falado porque as redes sociais bloqueavam, era fake news,
Está liberado aqui nos Estados Unidos desde o dia 8. É extremamente efetivo contra a Covid-19 nos primeiros dias de tratamento. Não quando vai da inflamação pulmonar, que aí tem que ser utilizado o corticoide, que também funciona, que seria a hidroxicloroquina e tudo mais. A ivermecticina, você entendeu? Extremamente pungente funciona. Olha só como é que fica agora, professor. A gente pode dizer que a Covid é um verme? Não é? Você entendeu como é que... Vai coisa, entender. Né? E agora? E o que faz com as milhares de pessoas que morreram, né? Morreram porque, olha, você corre para o hospital, a hora que não tiver faltando ar, você vai lá, e a gente viu em algumas... né, algumas situações no hospital, a pessoa lá tentando respirar, eles deixavam morrer porque não tinha remédio para coisa. É coisa feia, né? E agora, quem é que vai pagar isso, professor? Não será pago, né? É uma pena. O que aconteceu na Covid é uma coisa muito triste, porque quando a gente fala de ciência, significa dizer que a gente está permanentemente em mudança. A única certeza que a gente tem é que a gente não conhece ainda tudo que existe sobre nada. Não, sobre nada, concordo. Sobre nada. E se você tinha Covid, significa dizer que a Covid, ninguém sabia absolutamente nada sobre ela, porque ela apareceu naquele momento. Embora fosse uma variante de vírus anteriores, como Covid-19 foi naquele momento. Então, para poder fazer política de uma coisa tão triste como essa, começaram a falar mal, né? E aí começaram a falar mal de vermectina, começaram a falar invermectina, hidroxicloroquina, que eu não tenho a menor ideia se funciona, tá bom? Porque eu não sou médico, eu não entendo nada disso. O que eu entendo é assim, apareceu a vacina, aí ninguém falava assim, eu não vou tomar. E eu falava assim, tem vacina? Tem, pode aplicar. Por quê? Porque se eu ficar ruim depois, se der algum tipo de reação, lá na frente eu vou poder falar. E se eu não tomar, eu vou morrer antes. Então, aplica. Por quê? Porque isso é ciência, é o que você tem de saída. E na época, esses dois remédios, para início, eram remédios que eram uma saída para o começo. Então, e descartaram por problemas políticos. Eu acho que é muito triste isso, né? Porque isso que eu queria falar, professor, né? Como é que você vai... Você teria que responsabilizar o consórcio de rede, de TV, aliás, aqui nos Estados Unidos, o próprio governo está sendo processado por conluio junto com as Big Techs, ou seja, as plataformas e redes sociais, por mentir e por oprimir, por bloquear informações que seriam válidas, dizendo que eram fake news, ou seja, alinhando numa retórica, numa conversa, num tipo de chantagem, que foi o que aconteceu durante a Covid. E aí, quem é que vai ser responsabilizado no Brasil, por exemplo? Não seria não vai ter. Teria que ser responsabilidade dessas pessoas. Mas não terá. E eu tenho a impressão, inclusive, que aqui não vai ser aprovado como foi aí nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que não será aprovado. Vai ter que fazer muita força para que a nossa Anvisa faça o que a FDA fez aí nos Estados Unidos. Eu acho que não aprova. Mas, enfim, são pessoas apenas, né? São pessoas apenas. E para eles, pessoas não faz diferente. Não faz diferença, né? O que faz diferença é a retórica, o que faz diferença são os valores, porque imagina quanto não se ganhou com as vacinas. Muito. Não foram só as Big Labs, né? Foram as Big Techs, as Big Labs, os governos, né? Porque, todo mundo aí tirou a sua partezinha. Muito dinheiro. Mas, enfim, desviamos aqui do nosso foco exato, inicial. Empolguei, professor, empolguei. Mas valeu a fazer o tangenciamento aí para a gente fazer esse comentário, que eu acho que é um comentário extremamente útil. E com relação às pirâmides, aí como você mesmo diz, né? Ainda tem gente que fica na Praça da Sé vendendo bilhete premiado. Esse bilhete está premiado. Olha, você tem direito a 1 milhão. Se você me der 5 mil reais, eu te passo ele, porque eu não posso ir aqui na Caixa Econômica. Tá vendo a Caixa Econômica ali na frente? Eu não posso ir ali. E o cara entra. Então vai fazer o quê, né? Muito embora não esteja dizendo que criptomoeda não seja um investimento e não seja um investimento interessante, tá? Mas é um investimento extremamente volátil, extremamente perigoso. Por quê? Porque assim como sobe muito, o que acontece? Cai muito. Você pega hoje a bolsa de novo, está caindo. Nós estamos no mês de agosto aqui, acho que nós temos 16 ou 17 pregões em agosto, eu não tenho certeza absoluta. Nós só tivemos 2 dias positivos, o resto
tudo negativo. E não é negativo pequeno, não. Hoje é mais de 1% de novo. É pancada em cima de pancada, pancada em cima de pancada. Mas, enfim, faz parte... Professor, é a mesma história do dólar, você entendeu? Sem lastro. O dólar, antigamente, ele tinha o lastro do ouro, da reserva americana, que é a maior do mundo. Sim. É a maior do mundo. Não dá para contrapor. Né? Foi tirado, eu acho que no governo Nixon, se não me engano, ela foi retirada ali na época do governo Nixon. Porém, a criptomoeda, desde quando começou, professor, com $2, ou sei lá, R$2, vamos colocar em reais para a nossa audiência entender melhor, aí você comprava 14 mil criptos... É uma fração de dólar. Era uma fração de dólar. 14 mil, como com R$2 eu comprava 14 mil cripto, não dá para, não entra, não tem lastro, não tem fundo. Minha mãe sempre ensinou, Dona Beth, que está lá em cima, espero, né, esteja lá em cima, uma árdua trabalhadora, sempre me ensinou, o que é muito facilzinho, desconfie. Tá muito facilzinho, desconfie. Quando a esmola é muito grande, não é isso? Não é? O santo desconfia, com certeza. Desconfie. Com certeza. Mas vamos seguir adiante, o Jefferson? Jefferson. Vamos então para o nosso último tema do nosso programa. STF valida juiz de garantias e fixa prazo de 1 ano para implantação. Ministros concluíram votação na quarta-feira, dia 23 de agosto, para comentário. Ô, professor, seja didático, eu não sei o porquê do juiz de garantia. Se eu já tenho um juiz, você entendeu? Julgando, por que um de garantia? Não entendo, eu sou uma criança de 6 anos, me explica, professor. É o seguinte, eles resolveram que quem faz o processo não julga. Eu não entendo por quê, porque a gente tem hoje no Ministério, o ministro Alexandre que faz o processo completo, mas eles acham que quem foi ao longo do processo não deve ser o responsável por julgar. Esse é o de garantia. Por quê? Porque ele não vem viciado. Tem lógica? Tem. Você pega um processo na sua mão e você vê o que tem de bom e o que tem de ruim lá dentro e diz se vale ou não vale a punição que estão querendo dar para ele. Então você analisa o que é entregue para você como documentação. E essa documentação, na verdade, quem foi o responsável foi o outro juiz. Então tem um momento em que você troca de juiz. Essa é a ideia do juiz de garantia, né? Que chega um momento que você troca de juiz e um outro juiz julga aquilo que foi apurado durante o processo, que você foi o juiz. Então eu estou aqui, faço todo o processo, não sei o quê, digo que eu acho que dou o parecer para isso e passo para o Silvio. E o Silvio vai analisar tudo aquilo e vai dizer se está certo ou se está errado. Isso aí já vem há muitos anos sendo discutido. Eu confesso para você, Silvio, que eu não tenho opinião formada. Eu acho que, se a gente pensar que o nome diz garantia, né? E por que garantia? Que mais alguém olhe esse processo? Eu acho saudável. Eu não estou falando aqui em termos de custo, que eu acho que deve aumentar significativamente os custos, ou dobrar, quantidade, né, de pessoas. Não chega a dobrar porque você não precisa fazer o processo de novo. Você não se mete no processo, você se mete só na análise dele, né? A apuração e tudo mais já foi feita, mas você não faz de novo. Mas você analisa tudo aquilo que foi feito. Eu acho que é mais uma garantia. Eu não sei quanto isso custa, eu não sei se isso vai ser eficaz. Realmente, não sei dizer o que é que a gente pode ter como resultado. Mas eu gosto da ideia de ter mais garantia. Eu não gosto da ideia, por exemplo, do que o Alexandre de Moraes faz com o pessoal das fake news, das mídias digitais, não sei o nome que é dado para aquele processo, que tudo que aparece na frente dele, ele joga lá dentro. E quem olha aquilo? Ninguém. Tanto que nós vamos ter agora aí na sequência o próprio Bolsonaro tendo que prestar depoimento, né? É um depoimento que vai ser feito em conjunto com outros, parece que 5 ou 6 outras pessoas envolvidas, todas na mesma hora, o Mauro Cid, a esposa dele, do Bolsonaro, né? A Michelle, enfim, vai ter lá 7 ou 8 pessoas que vão fazer o depoimento concomitantemente, para ninguém falar um com o outro, não sei o quê. Então vão fazer de novo esses depoimentos. E ontem os advogados deles falaram o seguinte: olha, meu cliente vai, só que a gente não sabe o que tem no processo. Então o que isso significa? Que se tiver um outro juiz que vai analisar esse processo, o que ele vai fazer? Vai cancelar esse processo, porque teria que ter tido acesso. A defesa tem direito a ter acesso aos autos, para poder instruir o seu cliente. Então, eu acho que esse juiz de garantia, se ele vier, não, ele vem, né? Porque ganhou, de 11-0. Esse juiz de garantia vindo,
eu acho que ele acaba dando mais vamos dizer assim, mais uma espécie de uma instância. É duro porque vai mais longe o processo, mas em compensação, coisas deste tipo podem ser arrumadas, né? Coisas, por exemplo, daquele outro processo aberto também pelo Alexandre de Moraes, em que ele intimou, pegou depoimento, mandou prender e não sei o quê, e até hoje ninguém sabe onde é que deu. É eterno, né? É um processo eterno, que ele não fecha o processo, alguém poderia voltar a olhar para isso, né? E eventualmente modificar os resultados. Mas isso não serve para o Supremo, tá? Isso não serve para o Supremo. Os deuses não serão vistos, não adianta. Esse é o grande problema, professor, porque se não vale, para mim é de cima para baixo, né? É assim que funciona a justiça na realidade, não de baixo para cima. Então não vale para o Supremo, vale para todos os outros. É só um aumento de demanda e de custo também. E como o professor já mencionou, não ajuda muito, não, porque na realidade vai se tomar mais tempo, que uma coisa que já era vista, ela terá que ser revista e pode ter não concordância, porque duas cabeças não pensam do mesmo jeito, apesar da letra da lei para abaixo do Supremo, né, ela ter uma funcionalidade. Exatamente, abaixo do Supremo ela é a mesma. No Supremo não, tem 11 constituições diferentes, né? Exatamente. Aqui nos Estados Unidos funciona exatamente desse jeito. O juiz, tanto é que os advogados, eles fazem de tudo para não cair com determinados julgadores por causa da orientação jurídica dele. Então, tivemos um sorrisinho aí, nosso tempo parece que expirou. Então, a orientação dele conta muito. Então, certos advogados, quando pegam um determinado juiz, que eles já sabem do histórico, aí eles fazem de tudo para mudar, né? Não a comarca, vamos colocar assim, o zip code, né? O zip code não, como é que fala? O CEP, aí no Brasil é CEP, professor. É CEP, né? Como fizeram lá com o Moro, lá, né? Como fizeram lá com Curitiba, mudaram o CEP. Né, perdeu a validade. Então, eles fazem de tudo para que não caia com aquele juiz, porque ele já sabe qual é o pensamento do juiz a respeito de ter determinado crime, de ter determinada penalidade, você entendeu? E aí no Brasil, não. Tudo vai ser ajustado. Peraí, esse juiz é assim. Não, então, mas eu vou ter um outro para poder garantir, desde que não fira nenhuma coisa por parte das pessoas mais poderosas, porque as poderosas, independente de ter ou não um grau de acessibilidade, né, com a Suprema Corte, com os homens lá, os magistrados, os semideuses, tá, eles poderão ser absolvidos dependendo ao gosto de quem, né? O famoso restaurante à la carte. E depende muito da pessoa que está sendo incriminada lá no Supremo. Então, os grandes nomes, as grandes fortunas, os grandes pilantras milionários do Brasil vão continuar muito bem, obrigado, e o povão que se exploda. É isso, né, professor? E você sabe que a justificativa, só para a gente encerrar, que realmente estamos com o tempo estourado, a justificativa do Gilmar Mendes, por exemplo, é a de que se houvesse o juiz de garantias, não teriam prendido o Lula, porque teria alguém que teria revisto o processo. Ele mesmo reviu, né? Ele próprio reviu, né? Mas, enfim, é duro. Ele esquece que só mudou o processo por causa daquele Walter, como é que é? Delgatti, né? Por causa do Walter Delgatti, que entrou entrou no celular das pessoas e quebrou o sigilo e isso é crime no Brasil, então com uma ação criminosa mudou o processo. O juiz de garantia teria visto as mesmas coisas que estavam lá escritas, ou seja, teria continuado da mesma forma. Mas é isso, nós tivemos hoje um programa um tanto quanto conturbado, não é, meu amigo o Silvio e Jefferson? Hoje o nosso programa foi um pouco conturbado, com os nossos amigos Eudes, o Ralf... Não pagaram pedágio, professor. E o Renato tendo que sair, mas nós fizemos questão de fazer o programa para vocês,
porque nós achamos que nós temos esse compromisso de poder trazer para você as nossas informações e discutir um pouquinho as notícias que acontecem na semana, tentando auxiliá-los aí na sua formação de opinião. Meu amigo Silvio, para as suas despedidas. Foi bem proveitoso, professor, mais uma vez e tal. Você sabe que o professor tem aqui um fã enorme, né? E o trabalho do Jefferson e toda a equipe aí da Connect TV, é sempre um prazer e uma honra poder aqui participar, entendeu? Entender um pouco do que está acontecendo também na política brasileira e poder explanar, né? De coração, tudo que a gente faz aqui é de bom grado, você entendeu? É de boa intenção mesmo para tentar ajudar aí a nossa comunidade a entender um pouquinho mais sobre os caminhos tortuosos do nosso Brasil. Caminhos ou descaminhos, né? Os caminhos ou descaminhos. Mas é obrigado, isso. Professor. Obrigado, Jefferson. Imagina, eu é que agradeço. Jefferson, uma boa tarde para você. Obrigado, professor. Todo o pessoal que nos assiste, uma boa tarde. Aliás, boa noite para você que vai ver à noite, né? Mas sempre é um prazer voltar aqui e poder conversar com vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.